Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DrogaVet Clinicast. Hoje nós vamos falar sobre um estimulante de apetite para animais, que é a capromorelina. E para me ajudar no bate-papo de hoje, eu tenho a participação da Nayara Zeve, a nossa farmacêutica. Tudo bem, Nayara? Oi, tudo bem, Rafa? Ótimo, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo mais uma vez. E a médica veterinária Fernanda Gutierrez. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Rafa. Muito prazer de estar aqui. Ótimo, seja muito bem-vinda mais uma vez. Fê, vamos começar com você. Para quem está ouvindo nós em casa, os tutores e médicos veterinários, né? Por que que a falta de apetite dos animais é tão grave? Pode sinalizar algo tão importante para a gente. Rafa, a inapetência e a hiporexia, ou seja, a falta de apetite ou a diminuição da ingestão de alimentos, elas afetam diretamente na imunidade desse animal e na saúde desse animal como um todo. Quando a gente restabelece o aspecto nutricional do paciente, a gente ajuda ele nos tratamentos, né? Para ele até ter uma melhora mais rápida, diminuir tempo de internação também. Então, a gente tem que sempre pensar no aspecto nutricional também. Bom, Fer, então, né, a gente vai falar hoje sobre a capromorelina, que é um medicamento que ele é aprovado pelo FDA para estimular o apetite e no controle do peso do animal em gatos, no caso que tenha doença renal crônica. Isso é muito importante, ter essa clareza, né, nessa regulamentação pelo FDA, a indicação desse medicamento. E as outras indicações, elas são consideradas as off-label. Inclusive, Rafa, só para, né, a gente fechar esse assunto ali também da falta de apetite. Essa falta de apetite, ela pode surgir nos animais, em cães e gatos, por diversos fatores. Por exemplo, uma mudança, né? Vai mudar de apartamento, de casa, enfim, pode gerar uma falta de apetite. Dor, até um efeito colateral de algum medicamento pode surgir, né? Essa falta de apetite. E é mais comum em gatos, né? Mais frequente em gatos. E os gatos, eles são mais sensíveis a ficar tanto tempo assim sem comer, né? Então, assim, a questão é, o responsável tem que ficar observando. Se ele vê que o seu animal não está comendo, né? Ele procura a orientação de um médico veterinário. Ok, bacana. Esse é um assunto muito interessante, Nay. Como é que esse medicamento, ele acaba por convencer o cérebro do animal de que ele está com fome, né? Como é que ele ativa esse mecanismo para fazer o animal se alimentar? Bom, Rafa, então ele é um agonista seletivo, então ele vai selecionar ali o receptor de grelina, que vai agir nesse estímulo realmente para comer. Então é todo um mecanismo que ocorre que vai estar ali atuando, interagindo com o hipotálamo. Então por isso que tem todo esse mecanismo que o animal vai ter esse impulso, digamos assim, a querer ingerir algum alimento. Entendi. Fê, quais seriam as principais contraindicações que nós precisamos destacar para os tutores e os médicos veterinários? Bom, contraindicação a capromorelina é contraindicada para animais com hipersensibilidade a esse ativo e também para gatos com acromegalia, tá, Rafa? Então essas são as contraindicações. Também não deve ser usado em gestantes e lactantes, porque ele pode ter ali os efeitos teratogênicos. Sim, Nai, você citou sobre o medicamento ser aprovado para o tratamento de doença renal crônica em gatos, né? Existe alguma consideração específica que a gente merece destacar aqui? Bom, então em gatos, a glicemia ela pode aumentar algumas horas após o uso do medicamento. Então, a gente falando em animais que são diabéticos, pode não ser apropriado esse medicamento. Mas assim, é claro, o médico veterinário, né, tem essa autonomia de observar realmente se aquele paciente tolera bem o medicamento, iniciar devagar e ir monitorando realmente, mas eu destaco essa consideração para os gatos diabéticos. Ok. E quando o tratamento é um tratamento de longo prazo, né? O que os estudos dizem sobre o uso contínuo desse medicamento, Nai? Bom, então entrando ali, com cães, estudos colocam até 12 meses tendo um perfil bem tolerado desses animais nessa espécie. Já em gatos, até 91 dias. Mas assim, isso são estudos que apontam esse período, esse acompanhamento
com essas espécies, e cabe o médico veterinário ir acompanhando. Às vezes o animal não tolera bem o medicamento, às vezes ele super tolera, super passa esse tempo que os estudos colocam, e então cada animal tem a maneira de realmente responder àquele medicamento, mas os estudos colocam essas duas espécies, esses diferentes períodos, digamos assim, de tratamento. Entendi. Então cabe ao tutor também ficar atento a essa observação durante a administração do medicamento, né? E falando em tutor ficar atento, né, Fê? O que que a gente pode sinalizar aqui para o tutor em relação a possíveis efeitos colaterais desse medicamento na administração para cães, no caso? Então, Rafa, os sinais mais comuns em cães são vômito, diarreia, hipersalivação, então quando o animal saliva muito, e polidipsia também, um aumento da sede. Ok. Nai, se o animal vomitar logo após a administração do medicamento, qual que é a orientação para o tutor? Bom, Rafa, então, se o animal vomitar 15 minutos após ingerir o medicamento, ou ele não ingeriu todo o medicamento, o tutor percebeu que ele não ingeriu, ele pode repetir uma nova dose. Mas vale ressaltar que os estudos demonstram essa consideração, que essa indicação de ingerir novamente a dose em gatos com doença renal crônica. Então, não tem estudos ainda colocando-se gatos ou cães que não tenham doença renal crônica se realmente pode administrar o medicamento dessa forma. Apenas essa consideração com paciente com doença renal crônica em felinos. Fê, e a capromorelina, ela pode ser usada em outras espécies além de cães e gatos? Pode sim, Rafa, ela pode ser usada em aves e a gente pode administrar direto no bico ou na água de bebida dessas aves. E também pode ser utilizado em coelhos, lembrando que cada espécie tem a dose específica. Ok, já que você falou da dose, qual seria a recomendação padrão que a gente tem, assim, para cães e gatos, assim? Bom, para cães, a dose é de 3 miligramas por quilo uma vez ao dia, via oral. E para gatos, a gente varia ali a dose de 1 a 3 miligramas por quilo. E pacientes, gatos com doença renal crônica, a gente faz uma dose de 2 miligramas por quilo, uma vez por dia também. Bom, a gente está falando de um medicamento que estimula o apetite, né? Uma vez estimulado o apetite, fica a dúvida, né? Se o tutor deve administrar o medicamento antes da refeição, durante a refeição, após a refeição. Nai, qual seria a orientação? Bom, Rafa, então, acho que essa é a dúvida que as pessoas podem ter realmente. O animal, às vezes, começou a administrar o medicamento, não tinha fome, então tá tudo certo, né? É meio claro isso. Mas se ele tá começando a demonstrar esses sinais, e aí? Qual que é a indicação, né? Então, estudos demonstram que se o animal, no caso, administra essa medicação junto ali com o alimento, ela pode reduzir a concentração máxima do fármaco em até 50%. Então, isso talvez não seja interessante, porque se espera realmente a resposta máxima do fármaco, dentro daquela dose almejada que o veterinário prescreveu. Então, a recomendação é que o medicamento, a capromorelina, seja administrado 30 minutos antes da refeição. Entendi. Então, o tutor tem que ficar atento, porque geralmente tem alguns tutores que deixam o alimento, ou seja, a ração, disponível lá o dia inteiro. Então, durante o período do tratamento, é importante ficar atento ao período de administração do medicamento e também da refeição. Com certeza, ter essa organização, essa logística realmente, a hora que vai dar o medicamento e a hora que vai dar o alimento, a comida para o animal. Ok. Nai, existem interações com outros medicamentos que o veterinário precisa monitorar? Sim, Rafa, existe alguns medicamentos e a consideração é para os inibidores do complexo CYP3A, como o cetoconazol e o itraconazol, que são muito comuns na rotina clínica. Então, eles podem reduzir o metabolismo da capromorelina. Então, é interessante, né, ter esse detalhe, porque é muito comum, às vezes, o animal estar passando por um tratamento com esses medicamentos e aí não tem a resposta realmente da capromorelina. Enfim, acaba atrapalhando os dois tratamentos e nenhum sai direito, digamos assim. Então, eu coloco esse ponto, esse detalhe de interação medicamentosa, conversar com o farmacêutico da unidade que você está, da DrogaVet e tudo mais, conversar com o médico veterinário, se você não conversa com o farmacêutico, que com certeza o veterinário vai entrar em contato com o farmacêutico e sanar essas dúvidas. Ok.
E qual seria o grande desafio, Nai, de manipular a capromorelina para gatos, especificamente para a espécie de felinos, assim, né? Bom, Porque felinos é sempre um desafio, seja para tudo, né? Seja para talvez alimentar, para escovar dente, por exemplo, para administrar medicamento. Com certeza, Rafa. É o instinto da espécie realmente de caça, né? Então, qualquer coisa que está comprometendo esse habitat dela, assim, vai ser difícil. Então, uma alternativa que a gente coloca é o gel transdérmico. Então, é uma possibilidade de administrar esse medicamento ali na orelhinha do animal e vai ter esse efeito realmente de estimular o apetite. Então, é uma ótima forma farmacêutica para ser explorada. Ok. E quais outras formas farmacêuticas, além dos geotransdérmicos, a gente pode estar citando aqui como opção para manipular a capromorelina? Bom, biscoito, a pasta oral, flavorizada, né, que isso é um grande diferencial, o filme oral também, os molhos, enfim, a cápsula convencional também, são formas farmacêuticas que são interessantes. A E diferença entre a o gel transdérmico e as outras formas farmacêuticas seria apenas na facilidade de administração ou o gel transdérmico ele tem uma ação mais eficaz? Não, Rafa, a gente garante isso pelos testes que a gente faz realmente, enfim, com a molécula que a gente está pensando, a gente está trabalhando hoje, a capromorelina, enfim, tem uma série de coisas que são analisadas para permitir que, por exemplo, o gel transdérmico vá entregar aquela concentração no organismo do animal. Então, não é todo medicamento que vai ter essa ação, todos podem ser em filme oral ou gel transdérmico, que são duas formas farmacêuticas bem interessantes que às vezes o animal nem percebe, não é? Então, tem todos os critérios para esse medicamento se enquadrar. E hoje que a gente está falando da capromorelina, ela vai entregar essas concentrações ali na corrente sanguínea do animal. Então esse foi mais um episódio do Droga Vet Clinicast. Obrigado, Nai, pela sua participação mais uma vez. Obrigado, Fê, pela sua participação também mais uma vez. Se você quer saber mais sobre a capromorelina, entre em contato com o médico veterinário parceiro da Droga Vet ou busque os nossos canais aí de informação, de formação também. Até a próxima.